nobre do nosso povo, do povo brasileiro. Quero parabenizar esse encontro aqui em Jaraguá do Sul, pela organização, pela pujança, pela importância e principalmente pelo foco que esse encontro está se norteando, pela forma de buscar a continuidade e o crescimento da nossa história, do nosso expedicionário, desses heróis que estão aqui presentes e tantos outros que não estão e tantos que já se foram. Quero dizer que é preciso, sim, depois da fala de todos os palestrantes, da dona Carmen, da professora Carmen, do Mário Pereira, do professor Israel, do Sula, do Antônio, que parabenizo a todos aqui de Jaraguá do Sul por promover esse encontro, de falar dessa continuidade. E eu cheguei a abraçar essa causa recentemente, porque passava despercebido, como passa despercebido pelos jovens, pela maioria do povo brasileiro. E lá na Câmara dos Deputados, depois de acompanhar um pouco, ser picado por essa causa através de amigos como o Marcos Renault, como o Ricardo Pedrosa, que aqui não se encontra, mas o Marcos aqui está, comecei a conhecer mais dessa história, que eu não aprendi e não tive contato na escola, onde mais se desperta, é o momento que o cidadão, o jovem, está mais propício a compreender, entender e compartilhar e depois semear no futuro. Nós aqui, os jovens que aqui se encontram, e eu vou falar de jovem, aqueles que sentaram no banco de escola depois de 45. Nenhum deles recebeu esses ensinamentos. Nenhum deles foi contada essa história do Brasil na Itália, lá nos Apeninos. Então, na Câmara dos Deputados, como primeiro ponto e uma forma de iniciar um despertar naquela casa, foi criar uma frente parlamentar de revalorização da FEB. Juntei lá, professora Carmen, mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores. E este ano fundamos na Câmara dos Deputados essa frente parlamentar em defesa e da revalorização da FEB, que da agora para frente eu tenho certeza absoluta que vai continuar. E essa frente é exatamente para isso, para que nós possamos ter eco na Câmara dos Deputados. A partir de então, comecei a participar mais de perto e próximo desses nossos heróis. E cada dia que passo, fico mais convicto de que nós precisamos semear e difundir essa história. É emocionante participar dessas solenidades, né? Ontem aqui eu vi, soube, estive aqui ontem de manhã, mas estive à noite, mas de manhã disse que foi também muito emocionante. Hoje aqui, fantástico esse encontro, né? Com muitas emoções, mas nós precisamos semear isso para o jovem e principalmente para a escola. Comecei um trabalho, professora Carmen, junto ao MEC, visando colocar como matéria obrigatória de história do Brasil, a história desses nossos heróis.
Não é fácil, não é fácil. Tivemos e temos muitos apoios, principalmente das Forças Armadas Brasileiras, através dos assessores parlamentares dessas forças lá em Brasília, estão nos ajudando muito. O MEC, propriamente dito, mas também temos muitos obstáculos a percorrer. Tive momentos de entusiasmo, achando que nesse encontro aqui pudessem se falar muito desse de um momento que poderia passar para a história, que seria uma ajuda muito grande de um veículo de comunicação, que foi a revista Veja, que me procurou há um mês atrás e queria fazer uma reportagem sobre a FEB, sobre esse pedido meu de colocar como matéria obrigatória a história da FEB. E tiramos várias fotos, tivemos lá na Casa da FEB de Belo Horizonte, na associação em Belo Horizonte, e pude contar para eles o porquê disso, o que representa isso, linkar a história desses nossos heróis, a disciplina, ao patriotismo, ao civismo, que muito falta no brasileiro, para a partir daí ajudar na educação, de criar muito mais patriotismo nesses jovens. E daí é lógico que teríamos um luto muito grande, porque quando se tem disciplina, quando se tem patriotismo, também tem direção. Acho que poderíamos ligar esse combate à droga a esses exemplos desses nossos heróis. Quer dizer, falei tudo que podia em relação a isso. E tive, parece-me, por parte de uma repórter, de uma jornalista, que isso seria colocado para difundir para todo o nosso Brasil uma revista dessa importância. Infelizmente, as notícias piores é que dão mais audiência, que dão mais dinheiro para a televisão, para os jornais, para as revistas. E eles embutiram exatamente esse pedido junto a um balaio, a um monte de sugestões para incluir no currículo escolar brasileiro outras coisas que talvez não sejam de tanta relevância, e nos colocaram dentro disso. Mas fiquei satisfeito, porque lembraram e falaram, não de uma maneira correta como foi colocado. Deram um certo desprezo, colocaram que eu, em função de alguns amigos e de parentes dos nossos heróis, estavam fazendo esse pedido. É mentira, não tenho nenhum parente. Nenhum parente, tenho sim amigos dentro do grupo de revalorização da FEB, que leva essa bandeira com muita garra, muita fibra, e que fizeram compreender dessa necessidade. Mas, da mesma forma que foi publicado na semana passada esse episódio, colocando como sugestões e no meio de outras que talvez não sejam tão relevantes, mas pude também, da mesma forma, ligar para a Veja e retrucar e dizer para eles se mais de 450 homens e mulheres que deram a vida por essa causa não são tão relevantes. Que esses 25 mil homens que saíram daqui em luta por uma causa não são tão relevantes. E que hoje, dentro das escolas, o patriotismo é dado como certo e não é necessário melhorar essa disciplina nas nossas escolas. Tive oportunidade de falar com ela por muito tempo
e no final eu senti. Ela ficou muda. Muda porque não tem ninguém nesse mundo que conheça a história da fé que possa desvalorizá-la, porque foram fatos heróicos, cumpriram com todos os deveres que foram a eles concebidos. Por isso, dona Carmen, parabéns. Eu quero deixar a minha colaboração lá na Câmara. Muitos aqui me conhecem. Tive agora em 2010 nos 65 anos de comemoração lá na Itália. Fiquei muito mais entusiasmado, muito emocionado com tudo que vi, pela forma com que os italianos reconhecem esse trabalho. Precisamos reconhecê-lo aqui no Brasil. E eu acho que a melhor forma é na escola, é com os jovens, é com os meninos na hora que eles estão formando, para eles se orgulharem também desses valorosos compatriotas nossos que também representaram o Brasil. Eu quero dizer que, como eles dizem entre eles, meus camaradas, eu quero dizer que vocês também podem ficar tranquilos, porque aqui tem muito dos seus camaradas para essa causa. Obrigado.